Cowboy Vascaíno falando, depois de mais um jogo, vitória contra o CSA, classificação na Copa do Brasil. É... 3-1. 3-1. Isso aí quer dizer que o Vasco tá jogando bem? Jogou. Jogou hoje. Jogou bem. Nada demais. É o resultado que a gente já esperava no primeiro jogo e o Vasco ficou devendo. Criou. É o sistema dos últimos jogos. Vem jogando com posse de bola, vem criando. O primeiro tempo foi muito interessante. É o primeiro. Na verdade, o João Vitor tá fora por suspensão. A gente conseguiu a vitória, então tem a ver com ele. Não sei se tem a ver com ele. É, Vamos lá. O time criou, né? Criou bem no primeiro tempo, conseguiu intensidade. Ryan jogando muito bem, arriscando muitas bolas. Já teve a volta do Felipe Coutinho aí, já no último jogo, né? Mas nesse jogo ele fez um gol, não teve muita participação importante nos lances. Destaque pro Nuno. Nuno jogou pra caramba, cara. Pô, destruiu dentro de campo, criando, partindo do lado, entrando com a bola. O Ryan fazendo a mesma coisa, eles invertendo. Destaque do jogo pra mim são o Ryan e o Nuno. Piton também jogando muito bem. Destaque hoje também do Tietê. O Tietê é um jogador que é bem regular, né? Mesmo nos piores jogos ele joga bem. E aí agora, o que a gente pode dizer? João Vitor não jogou. É um ponto positivo? Não sei, a gente tomou um gol do mesmo jeito. Né? A questão é, talvez tenha tido menos erros defensivos, né? O João Vitor ele já está um pouco marcado, né? Então, assim, eu prefiro a zaga sem ele. Eu até muita gente critica, mas eu até prefiro o Hugo Moura na zaga do que o João Vitor. A gente sabe que o Vasco está em escassez de zagueiro destro, né? Tem o Maurício Lemos também, que não consegue rodagem. Beleza, foi mal no último jogo, mas é um zagueiro com potencial, né? Então o Vasco tem esse pequeno pique aí que a gente vê que é muita oscilação, né? Os times do Diniz eles oscilam muito. É vitória, é derrota, é vitória, é derrota, poucos empates. O time veio equilibrando isso com empates, mas depois derrotas de novo e fazendo pouquíssimos gols. Então, para mim, fica claro que o Vasco tem um problema. Não é porque ganhou hoje que a gente precisa ficar animado. O Vasco precisa manter essa pegada no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa conseguir matar jogos e o Diniz, não só o Diniz, né? Mas o Vasco. O Vasco precisa resolver. Não sei se isso é conversado lá dentro. O Vasco precisa resolver esse problema defensivo de bola parada. A gente tomou um gol de novo de bola parada, bola aérea. Não sei mais quantos essa temporada. Vasco foi o time que mais tomou na Série A. Foi o time que mais tomou gols de bola parada, né? De bola aérea. Então é uma falha do time e o Vasco precisa resolver. Então eu ainda continuo acreditando no trabalho de Diniz. Eu acho que ele precisa ter um pouco mais de carilli nele. Ele precisa saber o momento de ser conservador e o momento de atacar muito. Às vezes acaba deixando o time meio exposto. A gente não precisava ter tomado esse gol nesse jogo. Mas interessante. Felipe Coutinho, nada demais, né? Continuo batendo na tecla que o Felipe Coutinho tá muito abaixo. O Felipe Coutinho tá devendo. É um jogador que eu sou fãzaço, mas ele tá jogando abaixo, não tá criando, não tá funcionando dentro do time. É muito difícil entender por que o Felipe Coutinho é um titular absoluto a não ser pelo salário dele, né? São pouquíssimas participações em gols. Você vê as jogadas do Vasco de lance de perigo, todos vieram do pé do Tietê. Foi o cara do meio de campo que mais criou. E o Nuno é o cara do lado também, junto do Ryan, que proporciona isso. O Ryan ele é um cara mais direto, então ele vai cortar para dentro e vai bater pro gol, enquanto o Nuno é um cara de mais criação, que vai puxar uma tabela, ele vai tocar para receber. Mas o Felipe Coutinho tem qualidade no passe, mas a gente não vê uma enfiada de bola, não tem essa questão. Eu ainda gosto da opção que a gente estava jogando nos últimos jogos com o Nuno sendo esse cara um pouco mais articulador e o David no time titular.
né? A gente também teve o Verratti hoje. Vamos lá, vamos falar de Verratti. Ele fez gol no último jogo, muita gente foi lá e falou: não pode criticar o Verratti, não pode criticar o Verratti, porque o Verratti é bom, o Verratti é excelente, o Verratti é o cara. Cara, não é por causa disso que a gente fala do Verratti, tá? Não é por causa disso. A gente fala do Verratti, eu falo do Verratti mesmo quando o time ganha. O time ganhou hoje. E o Verratti perdeu chances de gol e matou a bola como ele sempre faz. Eu gosto dele, ele é muito raçudo. Mas o grande problema é que ele não pode ser titular absoluto. Tem torcedor que fala: ah, tem que ser grato o Verratti, ele fez gol que salvou a gente. Cara, ele é pago pra isso, pô. Tem que ser grato a ele para ele. Não tem que ser grato pra ele, não. Ele recebe e recebe muito bem, recebe 500 mil vezes mais do que eu recebo, mais do que você recebe. Então, ele recebe muito bem por isso, ele é muito bem pago. Não precisa ser grato ao Verratti. Ele não pode ser titular absoluto. Precisa ter uma opção pro Verratti. Por mais que ele seja uma liderança, participe, se entregue bastante, precisa ter uma opção técnica para ele. Um centroavante que entra, chega um chutão, domine a bola, segura a bola, consiga fazer uma tabela, consiga pelo menos dominar. Cara, ele pega, é impressionante, ele pega, domina e mata a jogada. Perde a bola, corre, sai com a bola para lateral, erra um passe. Ele tem muita dificuldade, cara. Bola no pé, então, finalização no pé para ele é impressionante. Ele não consegue acertar o gol. Se não for de cabeça, ele não consegue acertar o gol. Então o Verratti continua batendo na tecla. Fez gol. Ah, no jogo passado. Não importa para mim. Eu ainda gosto dele no Vasco. Acho que ele é útil, mas ele não pode ser titular absoluto. O Vasco tem perspectiva de melhora? Não sei. O Vasco tá jogando bem, né? Por isso que eu defendo o Diniz. Ele consegue fazer os times jogarem bem. Só que tem um ponto que o time precisa ultrapassar, que é além de jogar bem, qualquer time precisa de resultado. Então não adianta jogar bem todo jogo, e o Vasco tem jogado bem, pelo menos a maioria dos primeiros tempos, tem criado. Contra o Internacional dominou o jogo no primeiro tempo, contra o Grêmio jogou muito melhor que o Grêmio, contra o CSA jogou muito melhor que o CSA, contra o Del Valle jogou muito melhor que o Del Valle no jogo de volta. Então o Vasco é um time que joga bem. Contra o Botafogo mesmo, segundo tempo, jogou bem, mas é um time que joga bem, falta o resultado. Chega a bola no Verratti, ele não mata. E aí lá atrás, um zagueiro erra. Precisa de reforço para a zaga e precisa de uma reposição para o Verratti. Bom, a gente vai ter a volta aí no Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que esperar do Vasco. Eu acho que é um time que oscila muito. E deixar claro para o torcedor, ganhamos hoje, é bom descansar, tudo mais, mas temos que continuar cobrando, porque o Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E por mais que seja um time que joga bem, não está conseguindo os resultados. A gente precisa cobrar. E eu, apesar de eu apoiar a atual diretoria, gosto do Pedrinho. Acho que ele está fazendo o trabalho mais honesto e o melhor trabalho das últimas décadas do Vasco é o do Pedrinho. Mas precisa que o time se mantenha na Série A e consiga ir avançando de fase na Copa do Brasil para poder ter um faturamento e a gente e melhorando de pouquinho em pouquinho. É um processo lento, mas eu acho que vai acontecer. Valeu? Cowboy Vascaíno falando. Esse vídeo acabou.